Saudações, povo do Axé! Como estão hoje? Tudo certo com vocês? Aqui, mais uma vez, Pai Márcio de Oxalá, conversando, dividindo com vocês um pouquinho mais de conhecimento, dividindo um pouquinho mais sobre a curiosidade dos orixás. E hoje nós vamos falar sobre uma orixá feminina, a primeira orixá feminina que nós tratamos aqui no Batuque do Rio Grande do Sul. Quem será ela? Ela é a Mãe Iansã, né? Ou também chamada de Oiá, Inhansã Oiá. A orixá da tempestade, do vento, da ventania. Mas antes de continuar, queria dar 2 recadinhos para vocês. Primeiro, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal para sempre ser notificado dos nossos vídeos. Segundo, se inscreva, me siga no Instagram e também dê o seu like, dê o seu gostei aqui nesse vídeo. Isso ajuda com que o conteúdo chegue a mais pessoas. E a segunda e mais importante novidade é a seguinte: quem seguir até o final do vídeo vai aprender hoje aqui comigo a como fazer um axé para Iansã, a como fazer um axé para Oiá. Já estou aqui com todo o material separado para ensinar para você que vai seguir comigo aqui até o final do vídeo a como aprender a fazer esta magia, este encanto para esta mãe tão maravilhosa que é a nossa Mãe Iansã. Bom, como eu estava falando, né, Inhansã ou Oiá é um orixá cujo seu nome foi destinado graças ao rio Níger, né, um rio africano onde era realizado o culto a esse orixá. Mãe Iansã é o orixá dos ventos, das ventanias, das tempestades, dos raios, né? Sendo sempre bastante associada ao orixá Xangô, porque Xangô é o dono do trovão e ao som do trovão, e Iansã é a dona do raio, a personificação do raio. Iansã teve uma importância muito grande também, né, na nossa mitologia africana, pois ela foi uma orixá que se casou, se apaixonou por Ogum. E através deste relacionamento, ela aprendeu a manejar a espada e a se tornar a primeira orixá guerreira do nosso panteão africano. Então, quando nós falamos de Iansã e Ogum, estamos falando de orixás de guerra, orixás guerreiros. E também o casal da paixão, né? Pois a paixão de ambos foi alimentada por essa fúria da guerra, por essa bravura, e com isso eles são considerados os orixás da paixão. Depois de um tempo, conta a lenda, Iansã se apaixonou por outro orixá, que é quem? Pai Xangô, né? Que era o rei de Oió. Oió era uma tribo africana onde Xangô era o rei. Por Xangô se apaixonou e deixou Ogum para viver com Xangô. Então o elemento de Iansã, além de ser o elemento fogo, o elemento ar, também é o elemento fogo, principal elemento do orixá Xangô, que será o orixá tratado no próximo vídeo. Iansã recebe o nome de Xangô, né? O nome Inhansã. Existem algumas variações que diz que vem de Iamessã, que é a mãe dos 9 mundos. E também dizem que Xangô deu esse nome a ela em homenagem à sua beleza, que está relacionado à beleza do entardecer, do pôr do sol. Quando a gente fala de Mãe Iansã, a gente sempre deve associá-la aos mortos. Isso mesmo, aos espíritos que desencarnaram. Por quê? Porque ela recebe o título de Iamessã, mãe dos 9 mundos.
Então Xangô deu a ela a missão de encaminhar os espíritos desencarnados a um desses 9 mundos, conforme seus débitos e seus merecimentos. Para fazer este trabalho, para executar esse serviço, Xangô deu de presente a Inhansã o Eruxim, que é um chicote feito de rabo de búfalo, né? Com este chicote, Inhansã consegue carregar os espíritos e encaminhá-los ao local necessário. Também há lendas que contam que Inhansã se tornou a mãe dos eguns, a mãe dos desencarnados, por não ter fertilidade para ser mãe de nenhum outro ser vivo. Mas enfim, isso tudo são lendas que são passadas de geração em geração e que a gente vai associando, vai contando e vai conversando e apresentando para vocês sempre que necessário. O dia consagrado a Inhansã é a terça-feira, né? Isso no Batuque do Rio Grande do Sul. No Candomblé, se não me engano, é a quarta-feira. Mas aqui no Rio Grande do Sul, no nosso Batuque, ela é cultuada na terça-feira, no mesmo dia que é cultuado Pai Xangô, né? Então eles não se separam nem no dia em que são reverenciados. A cor dada à Mãe Inhansã aqui no Batuque do Rio Grande do Sul é branco com vermelho ou vermelho com branco, dependendo da tradição de cada casa. No Candomblé ela recebe outras cores, como somente vermelho, cor de rosa, dependendo da qualidade dela, né? Aqui eu tenho como exemplo, né, uma vela de 7 dias para Inhansã, né, que tem branco e vermelho. A conta da Mãe Inhansã é o número 7. E quando a gente faz uma frente, um prato, uma oferenda para a Mãe Inhansã, geralmente é colocado pipoca, maçã, batata doce, doces oriundos de batata doce, flores vermelhas, principalmente a rosa vermelha. Enfim, esses são os elementos básicos para nós fazermos uma oferenda para Inhansã. Inhansã Oiá tem vários elementos na nossa vida. Ela é a dona do nosso teto, é a orixá que rege a proteção da nossa casa, a proteção do teto. Então, sempre que a gente tem alguma questão envolvendo o teto da nossa casa, da nossa residência, a gente roga, faz pedidos e agradecimentos a Inhansã. Ela também é considerada a orixá da aliança, né? Por essa união que ela teve tanto com Ogum como com Xangô, né? Conta a lenda que a paixão dela com Ogum foi tão grande que os dois forjaram alianças em nome do amor, em nome da paixão deles. Então, Inhansã também é considerada a dona da aliança. E quando a gente fala dona da aliança, a gente não deve remeter somente a alianças matrimoniais. A gente também deve remeter a alianças profissionais, alianças de amizade, alianças de sociedades, enfim, qualquer que seja a necessidade de uma aliança, Inhansã pode e deve ser evocada. Além do teto e da aliança, Inhansã também rege a panela, né? A panela onde é feito o alimento é um elemento consagrado a Inhansã, né? Então a gente nunca pode esquecer, não há o cozimento de um alimento sem uma panela. E sem a bênção de Inhansã, de Oiá, a gente não consegue preparar os nossos alimentos. Ela também é a dona do acarajé, né? Acarajé, um bolo de farinha de feijão, que é muito conhecido na Bahia, mas que no Batuque do Rio Grande do Sul nós também preparamos, porém a gente não recheia
este acarajé? A gente deixa ele sem recheio e oferece, e acaba oferecendo ele. Aqui no Rio Grande do Sul a gente prepara o acarajé com a farinha de feijão e não temos a obrigatoriedade de recheá-lo como é feito na Bahia. Para fazer uma oferenda, uma frente a Inhansã, geralmente este acarajé é servido frito, porém não recheado. Outras curiosidades sobre Inhansã. Os filhos de Inhansã são tidos como pessoas agitadas, pessoas que se comunicam com bastante facilidade, pessoas guerreiras, batalhadoras, né? Não fogem de uma briga, estão sempre prontos para rebater uma discussão, mas também são pessoas aonde a gente pode ter bastante confiança. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos qualidades de Inhansã, né? Qualidades de Oyá, a quais nós podemos citar Oyá-Dirã, Oyá-Timboá, que geralmente são Oyás e Inhansãs assentadas em casinhas, em camarinhas, em locais à parte da casa de religião, ou seja, fica no terreno fazendo a proteção e a guarnição, principalmente protegendo contra espíritos que estejam em evolução e conduzindo eles também à evolução. Temos Oyá-Niké, Oyá-Funiké, temos Inhansã, Inhansã-Nidê, enfim, temos várias qualidades de Oyá e de Inhansã que respondem pela cabeça ou pelo corpo de seus filhos. Os ajuntós de Inhansã, né? Quais são os orixás que no Batuque do Rio Grande do Sul fazem ajuntó com o orixá Inhansã? Basicamente todos, né? Com exceção de alguns. Inhansã e Oyá fazem ajuntó com Bará, fazem ajuntó com Ogum, fazem ajuntó com Xangô, fazem ajuntó com Odé, fazem ajuntó com Chapanã e, na minha cultura, não fazem ajuntó com Ossanho e nem com Oxalá. Há uma curiosidade bastante interessante em relação a Oxalá, né? Oxalá, uma vez, quando renegou o seu amor a Oxum, sofreu uma represália aonde Oxum, refletindo o sol em seu espelho, queimou a visão de Oxalá, deixando Oxalá cego, né? Depois que ela fez isso, ela se arrependeu, porque a clareza da visão das coisas no mundo não foi mais a mesma. E então Oxum se arrependeu e ofereceu a Oxalá entregar a sua visão para que a visão e a clareza do mundo retornasse. Oxalá não aceitou, preferiu continuar cego. Com isso tudo, Inhansã se aproximou de Oxalá e disse: meu pai, não é certo que o mundo não consiga mais ver a beleza de todas as cores. Então eu, como Oyá, ofereço as minhas vistas para serem as suas. E com isso Oxalá aceitou. A partir de então, Inhansã, Oyá, passou a ser a menina dos olhos de Oxalá. É aquela que conduz Oxalá, é aquela que empresta a sua visão para Oxalá, para que todos possam ver um mundo melhor. Bem bacana esta lenda, né? Bom, então acredito que a gente possa passar para a nossa receitinha, para o nosso axé. Se você ficou conosco até agora, não esqueça, curta esse vídeo, tu não paga nada para isso. Se inscreve no nosso canal, compartilha para os seus amigos e também nos siga lá no Instagram.
Gente, muito importante o que eu vou falar agora, tá? Para realização de qualquer axé, de qualquer oferenda, a gente tem que ter cuidado. Eu falei que Nhançã é a dona da paixão, é a dona da aliança. Então não use este axé para fazer isso indiscriminadamente. Por quê? Porque qualquer axé que vai ser realizado para algum cliente, para algum consulente, tem que ser visto e confirmado no jogo de búzios. A consulta espiritual com o jogo de búzios serve exatamente para isso, para ver qual é o problema energético daquele determinado problema e como que vai ser feito, com qual axé isto vai ser sanado. Então, Pai Márcio, por que tu tá ensinando a fazer um axé para Mãe Nhançã? Para agradecimento, para pedidos, para rogar por uma graça alcançada ou para agradecer uma graça alcançada, certo? E graças que envolvem esses elementos que eu falei, que envolvem um teto. Tá com uma discordância dentro do teu teto, dentro da tua casa, faz um axé para Mãe Nhançã, pede para ela acalmar os ânimos. Tá querendo comprar um teto, tá querendo trocar de casa, trocar de apartamento, faz um axé e pede para Mãe Nhançã abençoar nisso. Tá com um movimento fraco nas vendas, você que trabalha com vendas, faça um axé e peça para Mãe Nhançã rodar a sua saia, soprar o seu vento e movimentar o comércio da sua vida, certo? Use o axé para isso, para coisas positivas. Então, peguem aí papel e caneta para anotar ou siga aqui prestando atenção que eu vou explicar passo a passo os materiais para realizarmos este maravilhoso axé para Mãe Nhançã, para Mãe Oiá. Primeira coisa que nós temos que ter é o quê? Pipoca, né? Pipoca estalada. Nós temos aqui um pratinho com pipoca estalada. A gente deve lembrar que pipoca é transformação, né? Porque se a gente olhar, é um grão de milho que quando passado por um processo de aquecimento, estoura e se multiplica, né? Então, pipoca simboliza a multiplicação, o crescimento, o axé. Além da pipoca, nós temos que ter uma maçã, qualquer tipo de maçã, certo? Qualquer tipo de maçã vermelha, tá? Não pode ser maçã verde. Para Mãe Nhançã a gente trabalha com a maçã vermelha. Temos que ter uma vasilha para depositar este axé. Pode ser um prato de louça de vidro, pode ser um aguidal de barro, pode ser um prato vermelho, já que a cor de Mãe Nhançã é branco e vermelho, ou pode ser também uma bacia de louça ágata, como temos aqui. Pai Márcio, como é que é feito este axé? Em primeiro lugar, nós instalamos a pipoca, como está aqui, e colocamos a pipoca na bacia, certo? Tá aqui, pipoca instaladinha. É muito importante que enquanto a gente esteja instalando essa pipoca, a gente vá conversando. Minha rica Mãe Nhançã, epa rei Nhançã, epa rei Loiá. Tinha esquecido de falar da saudação de Mãe Nhançã, né? É epa rei Nhançã, epa rei Loiá. Conversar com a Mãe Nhançã, né? Pedindo a clareza dessas pipocas, a transformação, a abertura na sua vida. Coloque então a pipoca na vasilha que você tiver, na vasilha que você escolher. Reserve, pegue a sua maçã, certo? Você tem a opção de fazer a coroa na maçã, né? Que são
esses sinaizinhos aqui, que acredito que vocês conseguem ver com mais facilidade aqui. Por que que às vezes a gente usa isso? Porque Nhanzã, quando casou com Xangô, que era um rei, também se tornou rainha. Então a gente simboliza esses sinais na maçã como se fossem os sinais da coroa de Nhanzã, certo? Eu já fiz 6 deles e vou deixar para fazer um aqui na frente de vocês, para vocês saberem como se faz. É muito fácil, gente. A gente pega uma faquinha, faz um pequeno corte, faz outro corte e levanta a casquinha. Tá pronto o que eu chamo de calar, né? Fazer o sinalzinho na maçã. Depois disso, nós tiramos o talinho que vem na maçã. A gente vai rosqueando até tirar o talo. Esse talo nós não usaremos, certo? Nós fazemos sinais, 7 sinaizinhos com a faca entre os sinais que a gente fez da coroa. Nesses sinais, nesses buraquinhos, nós vamos inserir 7 folhas de pitangueira, né? Pitangueira é a árvore da Nhanzã. Pitanga também é o fruto de Mãe Nhanzã. E a pitanga está presente, né, em todo o Brasil, principalmente no Nordeste. Aqui no Sul a gente tem também bastante pitangueira, mas ela nos dá frutos somente numa época do ano. Pai Márcio, por que colocar as folhas da pitangueira na volta da maçã? Porque, gente, Nhanzã, sendo a dona dos ventos, ela faz o vento girar através do giro da sua saia, né? Então, tudo tem uma simbologia. Então, a gente vai colocar a saia em volta da coroa de Mãe Nhanzã. Olha como fica bonito este axé. Por último, com a faca, a gente vai fazer uma abertura em cima da maçã. A gente faz uma abertura, a gente faz uma incisão na maçã. Com qual profundidade? Com a profundidade necessária para inserir o seu pedido ou para inserir o seu agradecimento. Você vai pegar um pedaço de papel, vai pegar preferencialmente um lápis e vai escrever: Mãe Nhanzã, gostaria muito que a senhora abençoasse o meu lar. Mãe Nhanzã, gostaria muito que a senhora girasse a sua saia e que seu vento afastasse a maldade da minha vida. Ou que seu vento traga movimentos, negócios, dinheiro, emprego novo, tragam novas alianças, enfim. Seu pedido você vai escrever neste papel e vai inserir neste local que nós abrimos com a faca. Pai Márcio, precisa inserir todo? Não, não precisa, tá? Até a metade da maçã, no máximo, já é o suficiente. Então aqui nós temos a bacia de pipoca, a maçã com seus detalhes. Pai Márcio, não consegui fazer os detalhes. Não tem problema, certo? Mas você vai conseguir fazer pequenos buraquinhos com a faca e inserir as folhas de pitangueira para fazer a saia de Mãe Nhanzã e vai fazer uma incisão em cima da maçã para colocar o seu papelzinho com o seu desejo ou com o seu agradecimento. Feito isso, se coloca esta maçã sobre as pipocas, né? Se coloca em cima da mesa, se pega mel, vocês estão vendo aqui, ó, nosso mel puríssimo, que inclusive está com umas abelhas que vieram
pegar este néctar, a gente pega o mel como sinal puro de doçura. O mel é um elemento de Mãe Oxum, mas é utilizado para adoçar qualquer axé de qualquer orixá, certo? Então a gente pega mel. Deixa eu erguer aqui que a câmera está posicionada. Nós vamos pegar uma colher de mel e vamos colocar por cima do nosso papel que contém o nosso pedido, que contém o nosso agradecimento, que contém a nossa intenção. Vamos espalhar ele sobre a maçã, vamos colocar ele sobre o nosso axé. Pai Márcio, preciso colocar um papel com pedido, com agradecimento? Não é obrigatório. Você vai colocar se tocar no seu coração. Se você desejar, você faz este axé sem nenhum papel, sem nenhuma escrita, somente intencionando o seu pensamento em agradecimento a qualquer coisa que você teve através do axé de Manhãnsã. Pai Márcio, aonde que eu posso colocar este axé? Você coloca este axé dentro da sua casa, preferencialmente em cima do armário da cozinha, certo? Mais próximo do teto possível. Se não oferecer risco, você pode acender uma vela junto a esse axé. Mas se não for seguro, depois de 7 dias que este axé estiver entregue dentro da sua casa, você vai despachar este axé. Despachar aonde? No verde, na natureza. Aí lá nesse momento, se você não iluminou esse axé na sua casa, você ilumina quando estiver entregando esse axé na natureza, certo? Com qual vela você vai iluminar esse axé? Ou com uma vela branca, ou com uma vela branca e vermelha. Se você tiver segurança na sua casa para acender uma vela de 7 dias branca e vermelha, pegue um recipiente, coloque a vela, acenda e deixe junto ao axé. Deixe junto à sua oferenda. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa nova modalidade. A partir de agora, todos os nossos vídeos vão ser acompanhados de um ensinamento prático, de um axé, de uma oferenda. Então, o que eu peço para vocês? Curta o nosso vídeo, siga o nosso canal, compartilhe com seus amigos e escreve aqui nos comentários: Pai Márcio, não entendi tal coisa. Ou, Pai Márcio, estou com dificuldade de encontrar folha de pitangueira. O que pode substituir isso? Ou, Pai Márcio, na minha região a gente faz um axé de outro jeito. Enfim, vamos interagir ali. E se você precisar, anote o meu WhatsApp, me chame, me mande um direct lá no Instagram ou me mande uma mensagem por aqui. Certo, meus queridos? Agradeço de coração a atenção e a presença de todos vocês até agora. Que Pai Oxalá, que Mãe Ansã, Mãe Oiá possam abençoar nossa vida, nos trazer paz, nos trazer vontade de viver, nos trazer prosperidade e nos encontramos no próximo vídeo. Nosso momento de axé.